A casa caiu pro Corinthians, meus queridos e minhas queridas. Flamengo prepara mega operação para ter selecionáveis no jogo contra o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa noite de segunda-feira recheado de informações. Mas quero pedir para vocês, meus queridos e minhas queridas, que começaram a nos assistir, por favor, deixa aquele like esperto de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sininho para todos os vídeos e continuem dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos, que tudo para isso para vocês é inteiramente de graça. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro e página Amaury de Paula Santos, né? Bom, Felipe Luiz realizou hoje o primeiro treino da semana antes desse jogo mega importante contra o Fluminense, que acontecerá no dia 17, quinta-feira. Lembrando que amanhã seleção brasileira joga, seleção uruguaia joga, seleção chilena, seleção do Equador, ou seja, todos os nossos selecionáveis estarão aí à disposição dos seus respectivos técnicos nessas seleções, né? Bom, o Flamengo ganhou um reforço mega especial para esse jogo contra o Fluminense, que se trata de Alexandro, que treinou mais uma vez normalmente com o elenco. Foi só para confirmar. Eu já havia trazido para vocês no sábado que ele já tinha participado do treino, mas hoje ele confirmou a sua participação. Agora, saber quem vai entrar como titular, Ayrton Lucas ou Alexandro? Quem vocês acham melhor? Deixa a opinião de vocês abaixo, a opinião de vocês é muito importante. Na lateral direita, com certeza será o Wesley, que está tendo bastante oportunidade, vem crescendo muito de produção. O Wesley, que houve aquela preocupação quando ele estava sendo negociado, né? E a negociação deu para trás, não deu certo, todo mundo ficou naquela expectativa, será que isso vai abater o Wesley? Isso vai trazer algum problema para ele? Não. Ele vem crescendo de produção jogo após jogo e o Wesley é o jogador com mais desarme na atual edição do Brasileirão. Maior desarme na edição do Brasileirão é o Wesley, lateral direito do Flamengo. O lateral é o primeiro em interceptações. O jovem soma 49 desarmes e 30 interceptações, sendo um dos destaques defensivos do Campeonato Brasileiro. O Wesley, que sempre foi muito ofensivo, né? Agora está se destacando também, está melhorando defensivamente. Lembrando que depois que houve esse problema na negociação, que ele não foi negociado, ele contratou especialistas para poder gerir a sua parte técnica, né? Os fundamentos, melhorar os seus fundamentos, e isso está dando muito certo e vamos torcer que o Wesley venha crescer mais e mais e ajude o elenco do Flamengo. Bom, para esse jogo de quinta-feira foram vendidos cerca de 38 mil ingressos, né? Para o clássico aqui, ó. O Flamengo já esgotou o setor norte do Maracanã. A expectativa é de que o estádio esteja lotado para apoiar o time contra o rival. Lembrando que para esse jogo o estádio é dividido meio a meio, tá? Metade da torcida do Flamengo, metade da torcida do Fluminense. Não é aquela carga de o mandante fica com 90%, o visitante fica com 10%, não. Meio a meio é um acordo que tem entre eles aí. E para esse jogo aqui, o Flamengo preparou uma logística especial. O Flamengo vai fretar um jatinho para Arrascaeta, De La Cruz, Guilherme Varela e Gonzalo Plata retornarem ao Rio de Janeiro logo após a partida do Uruguai contra o Equador. Eles irão voltar em voo particular após a partida entre as duas seleções aí e já devem participar do último treino do Flamengo na quarta-feira. Essa é a expectativa do técnico Felipe Luiz e a da diretoria do Flamengo. Ou seja, eles vão vir num voo fretado de Montevidéu direto para o Rio de Janeiro. Já Gerson e Fabrício Bruno estão em solo brasileiro, que eles vão jogar lá no estádio Mané Garrincha e vão voltar num voo fretado pela própria seleção brasileira, pela própria CBF. O único que deve chegar
na tarde de terça-feira no Brasil, no Rio de Janeiro, é o Eric Pulgar, que está com a seleção chilena. Esse aí, devido ao local onde vai se jogar a seleção do Chile, não vai ter condições de trazê-lo juntamente com os outros atletas, né? Então, dos 7 selecionáveis, 6 estarão à disposição do técnico Felipe Luiz para treinarem quarta-feira, né? Bom, mudando aqui de assunto para novela Corinthians, né? Corinthians vive mais um problema com a justiça. Desta vez, com o empresário de Yuri Alberto, né? O clube paulista foi condenado a pagar 3.300.000 reais a André Cury em até 3 dias. Caso não obedeça a determinação da justiça, terão que indicar bens possíveis de penhora em 15 dias. Além disso, Corinthians ainda deve Flamengo por Mateuzinho e tenta exercer a opção de compra de Hugo Souza com as mesmas garantias que o lateral, mas o Flamengo recusou. Isso aqui é conversa de bastidores. O Jorge Nicola trouxe uma informação que o Flamengo pretende vender o Matheus Cunha, né, e manter o Hugo Souza no elenco. Tá? Isso aí foi matéria do Jorge Nicola. Eu vou me informar direitinho para ver se isso procede. Tá ok? Bom, então seguindo aqui com as notícias, Flamengo e Fluminense, Felipe Luiz como treinador. O Felipe Luiz já enfrentou o Fluminense 2 vezes nas categorias de base do Flamengo, uma vez pelo Sub-17 e outra pelo Sub-20. No profissional, o treinador irá encarar pela primeira vez os tricolores da Laranjeira. No Sub-17, o Flamengo venceu por 3-0 pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Já no Sub-20, o elenco comandado por Filipinho ficou no empate em 1-1 com o time reserva, né? Teve aquela competição lá nos Estados Unidos, que o Sub-20 foi, então ele atuou com o time reserva. Bom, seguindo aqui falando sobre Flamengo e Fluminense, o Flamengo aí pode emplacar sequência positiva que não consegue há quase 3 meses. 4 vitórias seguidas. Após vencer o Atlético Paranaense, Bahia pelo Brasileirão e Corinthians pela Copa do Brasil, o Flamengo pode conquistar a 4ª vitória seguida contra o Fluminense. A última vez que o Flamengo conseguiu emplacar 3 ou mais triunfos consecutivos foi na reta final de julho. Na ocasião, o Flamengo levou a melhor sobre o Criciúma, sobre o Vitória, sobre o Atlético Goianiense e sobre o Palmeiras, né? Ao fim de alcançar a 4ª vitória seguida, o Mengão enfrenta uma equipe que está em baixa no Brasileirão. Isso porque o Fluminense está lutando contra o rebaixamento neste momento. O time comandado aí por Mano Menezes está em 16º colocado com 30 pontos apenas, acima do clube que abre o Z4, que é o Vitória, meus queridos e minhas queridas. Bom, depois desse jogo importantíssimo aí contra o Fluminense, para se manter na briga do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena no domingo às 16 horas, dia 20, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Jogo que o Flamengo precisa vencer para passar para as finais e conseguir bater a meta orçamentária, que está faltando aí 10 milhões de reais, né? O Flamengo joga lá no Neoquímica Arena e o Botafogo, após 10 anos, irá mandar um jogo no Maracanã. Porque lá no Engenhão, né, na Casa de Show Engenhão, vai estar sendo realizado o espetáculo lá do cantor Bruno Mars, né? Então o Botafogo iria jogar no estádio de São Januário, mas com essas mudanças de data, né? O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, dia 19, o Flamengo joga no dia 20 e o Botafogo joga no dia 18, numa sexta-feira, lá no Maracanã. Bom, vamos ver aí como é que vai ser esse final de semana. Graças a Deus essa data FIFA está acabando e nós vamos poder aí acompanhar o jogo do Flamengo. Felipe Luiz, que teve bastante tempo agora para poder treinar a equipe, para poder implementar sua metodologia de trabalho. Vamos torcer para que dê certo, é o que nós queremos muito, muito mesmo. Enquanto isso, está rolando lá a candidatura de presidenciáveis, né? Os homens que querem aí gerir o Flamengo, né, no cargo maior durante o próximo triênio. Vamos ver aí quem vai ganhar. Espero que não venha interferir
dentro de campo. Pelo contrário, que venha agregar, que venha ajudar, que o Flamengo possa crescer mais e mais. O Flamengo é maior do que qualquer candidato à presidência, o Flamengo é maior do que qualquer técnico, o Flamengo é maior do que qualquer jogador. E nós somos o verdadeiro e principal patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo. Sendo assim, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!